Capítulo 63. E assim, pelo bem de todos nós, nossa cidade, minha Sobela vai para a boca do inferno, sua carne nos protegerá do mal, sua vontade nos protegerá da ira dos pesadelos, nossos filhos dormirão sem medo de invasão. O príncipe interrompeu o discurso, seus lábios se moveram, mas ele não conseguiu continuar, sua postura nobre na balaustrada, a taça de prata erguida com vinho tão vermelho quanto o sangue que fluía do elfo-demônio que ele amava, tudo congelou. Seus dedos se atrapalharam, a taça de prata caiu e ruidosamente no chão, Rajen agarrou-se com força ao corrimão, curvando-se, sua postura nobre desapareceu e, com ela, seu ar principesco, ele se tornou não seu ofício, mas o homem que o vivia, lamentando sua amada, malditos. Malditos sejam eles, direto para o inferno. Gritou com ódio selvagem, incapaz ou sem vontade de levantar a cabeça. Houve pouco choque, e mais do que alguns olhares de simpatia, Sobela, no entanto, olhou para trás, para uma criada, e a jovem que atendia o escalão superior foi rápida em atender a ordem silenciosa. Ela correu até uma bandeja, serviu outra xícara e a levou para a amante elfa-demônio de seu príncipe. Ela a pegou da serva e foi até a mão direita dele, pegou o pulso dele e o levantou, colocando a taça dentro. Então, inclinou-se para perto dele, tão perto que seu chifre tocou sua cabeça enquanto sussurrava em seu ouvido: "Brinde a minha vida, por favor", ela implorou com um desespero silencioso que o fez se lembrar do primeiro momento a sós. A maneira como ela dançava e cantava em seus aposentos privados, com o sorriso forçado de uma cortesã profissional, uma atriz experiente e consumada, além de musicista e dançarina, quando ela se ajoelhava a seus pés, seu rosto chocado ao esperar pelos inevitáveis desejos de um jovem, e ele a chocava profundamente ao perguntar: "Dói?" De uma lesão no tornozelo que ela acreditava ter escondido. Ele afastou o pensamento e se forçou a se endireitar. A Lady Sobela, cuja vida solitária salvou milhares de outros, ele gritou o brinde do outro lado da sala e ergueu a taça de prata o mais alto que pôde. O gesto e o sentimento ecoaram em todos os presentes, incluindo aquela às suas costas com quem ele contava para se vingar. A reunião transcorreu rapidamente depois disso, com os convidados completamente bêbados, e vários, homens e mulheres, se esgueiraram com um membro do sexo oposto ou, no caso de alguns deles, do mesmo sexo, por mais bêbados que alguns deles estejam, se conseguirem dar conta do que vão fazer. Os homens pazenianos são mais vigorosos do que eu inicialmente imaginei. Nua riu da observação que fizera e se perdeu em pensamentos sobre o quão estranhamente livres as pessoas ao seu redor pareciam serem. Relação a tantas coisas. Ela mal se importava com a conversa ao seu redor, enquanto os velhos ministros ficavam cada vez mais bêbados, seus familiares mais velhos, filhos adultos, esposas, não eram diferentes nisso. Mas foi só quando o ministro Umin desmaiou à mesa, com a cabeça tombando para a frente com um forte baque, que o príncipe se levantou novamente. "Hora de ir", disse ele, acenando para um criado. "Mande atender os convidados mais tarde e dê camas para aqueles que desejarem passar a noite." Sobela se levantou, e o príncipe cambaleou levemente. "Condessa, você poderia me ajudar a levar meu príncipe de volta para o quarto dele?" A jovem e voluptuosa esposa do ministro deu um sorriso malicioso que dissipou a breve confusão de Nua de que ele não parece tão bêbado assim. "Devo me juntar a vocês mais tarde, ou..." Nua sentiu uma leve pontada no coração ao receber os olhares avaliadores do trio. "Faça o que te faz feliz, lembre-se, você pode morrer amanhã, então aproveite o dia de hoje, seja qual for a maneira que isso signifique para você." Os olhos de Sobela estavam pesados e sua voz rouca e cheia de convite, mas Nua respondeu apenas com um olhar lento e levemente arrependido e disse: "Vou tomar mais 1 ou 2 drinks e me juntar a você mais tarde." "Como quiser", a condessa piscou, e apreciou o fingimento que, aos olhos de Nua, parecia ser um jogo frequente, como se eles não estivessem planejando uma orgia de luxúria frenética, mas apenas fossem levá-lo inocentemente para seus aposentos. Era uma desculpa risível na mente de Nua e, pensando bem, provavelmente na deles. Será que foi assim que tudo começou, e eles estão jogando o mesmo jogo desde então? Ela revirou a pergunta retórica, depois sorriu para si mesma enquanto aceitava outra xícara da criada e a girava em sua mão esquerda esguia e mortal.
Ela olhou para o vinho vermelho escuro da cidade morta e para a mistura de hóspedes ricos, roncando, ou tateando, da cidade à beira da morte. Ela ainda não havia bebido da nova taça quando as duas mulheres passaram pela porta de saída, ajudando seu príncipe. Sua mão inconscientemente estendeu-se para trás, colocou os dedos entre as aberturas na madeira e tocou as costas que antes eram horríveis e mutiladas. A cadeira não lhe agrada, minha senhora? Posso buscar outra? Perguntou a bela e jovem humana, parecendo levemente nervosa sob o olhar penetrante de Nua. Diga-me, menina, eu sou bonita? Nua fez a pergunta com certa curiosidade. A pergunta direta congelou o rosto da garota por um momento, mas intuitivamente ela olhou de cima a baixo para as roupas justas de viagem e então baixou os olhos. Não tenho experiência com meu próprio sexo, então não tenho nada com que me comparar, mas sim, duquesa, você tem pernas longas e fortes, seus braços parecem delicados, mas suaves e poderosos. Você tem o corpo de algumas das maiores atletas femininas da nossa cidade em nossos jogos, e tem um rosto lindo e definido que demonstra tanta expressão, e aquele longo cabelo dourado, como uma cachoeira de ouro caindo. Sim, sim, eu acho você exótica e adorável, especialmente vestida como está. A resposta foi muito mais do que o simples sim ou não que Nua esperava, e ela revirou os olhos mentalmente. Certo, eu preciso me acostumar com o quão abertas essas pessoas são sobre tudo. Se eu tivesse perguntado isso ao Raymond, ele teria simplesmente aceitado. Se eu tivesse perguntado isso à Salvadora das Trevas, a esposa dela provavelmente teria dado um tapa na bunda dela, mas ela teria sido curta e direta também. Choque cultural. É ainda pior do que com os malditos minotauros. Ela pensou e deu um sorriso simpático para a criada. Obrigada, que bom ouvir isso, a cadeira está ótima, eu estava pensando em uma coisa. Ela dispensou a garota com um gesto e tomou um gole. Isso já era. Minha professora tirou minha feiura e me marcou ela mesma, me marcou com a beleza do símbolo de Sua Majestade. Um fragmento dela se perguntou se Solution havia feito aquilo para marcá-la como propriedade e se ela deveria se importar com isso se fosse assim. Não, é assim que ela é, e essa é a versão dela de me mostrar favor, passar pela dor dela e sair mais forte e mais bonita do que antes em todos os sentidos. Era um pensamento recorrente há anos, nunca provado falso. Ela instintivamente se abaixou e tocou o cabo de osso de sua faca favorita, Farmaquia. Se eu pudesse ter te matado eu mesma. Ela deu uma risada agradável como sinos de prata, levou a taça aos lábios e bebeu até esvaziá-la. Nua olhou então para as paredes, onde as muitas velas começavam a queimar. Em poucos minutos, estarei no escuro com um bando de homens e mulheres bêbados, muito lascivos. Acho que é melhor eu ir andando, já faz tempo demais, eu acho. Ela respirou fundo, colocou a xícara de prata delicadamente de volta na mesa e desceu as escadas. Homens e mulheres desmaiavam à torto e à direito. Um deles teve que ter o rosto retirado de uma tigela de sopa por um atendente atento para que não se afogasse. Um casal particularmente bêbado e entusiasmado, de meia idade e em má forma, jazia debaixo da mesa. Eles desmaiaram juntos, as calças dele arriadas nos tornozelos, e ela roncando e babando em sua camisa cara. Frenético, foi a palavra que lhe veio à mente. Os músicos já haviam partido há muito tempo, deixando apenas o som dos roncos e o ruído de seus pés no piso de madeira polido e perfeito. Eles estão todos tão frenéticos para experimentar qualquer coisa, qualquer prazer, desespero e felicidade. Lutam contra o primeiro e a segunda, e se afundam sem qualquer esperança de que amanhã seja melhor do que hoje. Ela respirou fundo e abriu a porta, que rangia contra seu braço, mas se submeteu à sua força com relativa facilidade. Meu Deus, no dia em que você vier até eles em armas e ira, eles entregarão seus corações a você tanto quanto eu. Nua fechou os olhos brevemente para rezar por eles. Um leve som de grunhidos e choramingos começou atrás dela enquanto um casal conseguia se levantar apesar da embriaguez. Ela não deu importância e se viu cara a cara com o loiro desgrenhado de antes. Deu tudo certo, rapaz. Ele lhe deu um sorriso banguela e assentiu. Eu me saí bem, duquesa, obrigado. Ele se curvou como um jovem desengonçado faria, imitando desajeitadamente adultos mais experientes. Bom homem, disse Nua, tocando o topo da cabeça dele com a mão direita. Você vai ficar bem, continue firme,
e você se tornará um especialista antes que perceba. Ele corou com o toque feminino e se endireitou. Claro, minha senhora, sua voz falhou um pouco quando ele tentou torná-la mais máscula, e Nua fez o possível para conter o riso, mantendo o rosto neutro. Leve-me aos aposentos do príncipe, ele ordenou que eu comparecesse esta noite, e prefiro não deixá-lo esperando, Nua explicou enquanto a porta se fechava atrás dela, e ela não viu os olhos que se contraíam de raiva em suas costas antes que a porta a bloqueasse de vista. O rosto vermelho do jovem ficou ainda mais vermelho, ela observou instintivamente olhá-la de cima a baixo, então o príncipe claramente tem uma reputação, ela ignorou sem pensar duas vezes. Não era surpresa, dado o que ele havia dito antes e o que ela vira. O jovem, ainda com o rosto corado, deu um passo hesitante e depois um mais confiante. Um momento depois, seu passo era firme e familiar, guiando-a pelos corredores sinuosos do palácio iluminados por velas até chegarem à escada. Você já fez isso bastante, eu acho, disse Nua, um tanto divertida. Ah, sim, minha senhora, trabalho aqui no palácio há muito tempo, desde que minha mãe morreu, ele explicou sem nem mesmo chorar. Nua baixou o olhar para o ombro do jovem, afastando-o do rosto enquanto o eco dos passos deles na pedra ecoava ao redor. Ah, desculpe, seria errado da minha parte perguntar. Afogamento? Ela se embebedou no distrito inferior durante uma chuva forte, ou pelo menos é o que eu acho. Ela costumava fazer isso, mas sempre voltava para casa antes das tempestades. Depois não voltou mais. A tempestade chegou mais cedo. Encontrei o corpo dela no beco ao lado da taverna que ela costumava frequentar. O rapaz ignorou o olhar de compaixão. Sua voz rouca era baixa. Mas ela não conseguia encontrar nele nenhuma tristeza real por isso. Desculpe, e seu pai? Perguntou Nua gentilmente. Ele é o príncipe, minha senhora, é por isso que consegui este trabalho. Tenho o cabelo da minha mãe, mas... Ele parou com um pé no degrau e se virou para ela, deixando Nua avaliá-lo mais de perto. Ela subtraiu anos da vida do príncipe, tentou imaginá-lo como um jovem desengonçado e descobriu que o garoto poderia muito bem ser seu gêmeo. Ah, foi tudo o que ela disse. Ele lhe deu um sorriso rachado e cheio de dentes. Eu sei, duquesa, parece estranho para você, não se deve fazer as coisas assim de onde você veio, mas eu não posso herdar o trono, e ele não queria me deixar na rua quando descobriu sobre mim, então. Ele soltou uma única risada de não se sinta mal, minha mãe gastou a prata que ele deu a ela na coisa que a matou, acho que ele só soube da minha existência há um ano. Muitos nobres nem reconhecem o que produzem com suas criadas, então você não tem com o que se preocupar. Nua levou um momento para entender o que ele queria dizer, até que se lembrou, consternada, do evidente disfarce de sua visita. Ugh, vai lá, Nua, não faz sentido ser puritana. Ela engoliu em seco. Ah, obrigada, tenho certeza de que ele é muito generoso, isso me tranquiliza, podemos continuar? Ah, claro, claro. Perdoe meu discurso, duquesa. Ele se desculpou com um gesto gaguejante e fez uma meia reverência que quase atingiu Nua no peito no pequeno vão da escada sinuosa, e então seguiu em frente. Eles caminharam em silêncio pelo resto do caminho até o andar superior e pelo corredor até os aposentos do príncipe. Ele bateu na porta e ouviu-se um leve som de movimento lá dentro. Entre, a voz do príncipe chamou. Nua olhou para o jovem desengonçado e tirou uma moeda. Você me ajudou muito, obrigada. Ela estendeu a moeda de ouro e a colocou na mão livre dele. Minha senhora, eu não posso. Ele gaguejou. Não gaste se não quiser, apenas guarde como uma lembrança dos seus bons serviços e dos meus desejos de boa sorte, disse Nua e estendeu a mão para a porta. O jovem piscou várias vezes ao ouvir a voz gentil da elfa esguia e correu pelo corredor em direção às escadas o mais rápido que pôde. Nua abriu a porta e entrou no quarto, tão suntuoso quanto ela esperava, lençóis roxos sobre um colchão fino, cortinas de seda roxo escuro sobre a janela, que deixavam a luz entrar. Ele é mesmo um homem sério, pensou Nua, notando que o ângulo da cama e da janela significava que a luz atingiria diretamente o rosto adormecido ao nascer do sol, para trabalhar melhor. Espero mesmo não ter que matá-lo para conseguir o que quero, refletiu Nua. Contra a parede, pendiam belas pinturas que refletiam tons vibrantes de flores, natureza e rostos sorridentes e risonhos. Em festa, aqueles que estão no inferno pintam o paraíso,
dispensou o pensamento de pena e falou com eles. O príncipe estava sem camisa, e Sobela não usava nada. O mais importante, na mente de Nua, era que eles não estavam sozinhos. Condessa Lodira, eu não estava esperando você, disse Nua sobre a mulher que estava a poucos metros de distância. Ela usava um robe marrom escuro sobre o que, de resto, era obviamente carne nua. O quarto inteiro ainda exalava o cheiro de sexo, e os cabelos negros, lisos e normalmente belos da elfa demoníaca estavam uma bagunça. Espero que esteja tudo bem, disse o príncipe com uma voz respeitosa e um olhar abatido que ela não achava que ele fosse capaz de fazer por ninguém ou por nada além das circunstâncias. Lodge está, como posso dizer? Ele olhou para a mulher a alguns metros de distância, buscando respostas. Eu fui o primeiro amor dele, disse a condessa Lodira sem rodeios. Algumas coisas não são para ser, mas isso não muda nada. Eu sei tudo sobre ele e, eventualmente, aprendi tudo sobre ela. Se algo vai machucá-la, não vou ficar parada na ignorância. Então, você contou a ela? Nua franziu a testa profundamente e descontente. Me perdoe, eu fiz isso, disse Sobela, curvando-se profundamente. Eu só a queria comigo. Então não tinha como não dizer nada. Vou morrer em breve. Então o número de pessoas que sabem do seu segredo não vai mudar, e pode ser que isso torne mais fácil de suportar. Nua soltou um suspiro exasperado e cruzou os braços na frente do peito. Seus olhos varreram o quarto de um olhar envergonhado para o outro. Batendo o pé infeliz, o tapete azul luxuriante absorvia qualquer som e se curvava sob seu peso repetidamente descontente. O problema de confiar nas pessoas é que às vezes isso significa que você acaba tendo que confiar em quem elas confiam. E só Deus sabe quantas pessoas podem ser. Ela jogou a cabeça para trás, suspirou e abaixou os braços, derrotada, de modo que suas mãos bateram contra suas coxas poderosas. Tudo bem, mas eu quero seu juramento de que ninguém saberá o que eu fiz, nem mesmo seu marido. Nua olhou fixamente para aquele a quem o príncipe carinhosamente se referia como Lodge. Eu mal falo com aquele velhote senil, quanto mais confidenciar a ele, resmungou a condessa. Nua continuou seu olhar penetrante e silencioso. Depois de um minuto, a condessa revirou os olhos. Sim, sim, eu juro pela minha beleza, que meu rosto apodreça e meus seios caiam se eu mentir para você e quebrar minha palavra. Bom o suficiente, respondeu Nua vaidosa, mas amável condessa. O que eu faço? Perguntou Sobela Nua, com um olhar rápido de Nua para a cama. Deite-se aí, é melhor ficar confortável. Agora, quais são os cortes de carne humana preferidos pelos Tlaumo? Nua sentiu-se um pouco enjoada, mas conteve a bile que tentava subir à sua garganta com a pergunta. O imperador comerá meu? Sobela não conseguia falar devido ao nó na garganta e levantou as mãos para cobrir os olhos rubi. O príncipe falou com uma voz amarga e odiosa, que soava mais como a de um homem destruído do que como governante de uma grande cidade. Sobela arqueou as costas e começou a chorar, e a condessa aproximou-se da cama, sentou-se e segurou as palmas das mãos de Sobela entre as suas, sem dizer uma palavra. Seu útero e ventre, onde o futuro do nosso povo é formado, seus filhos consumirão seus seios, onde os filhos dos homens são amamentados, faz parte do costume deles. Se Sobela já estivesse grávida, o feto também iria para o imperador, o restante será dividido entre aqueles que ele mais favorecer. Entendo, Nua respondeu, com o maxilar tenso, engoliu o desgosto que sentiu crescer dentro dela pela segunda vez e então foi para o lado oposto da cama, tirou a luva, expondo a mão de metal branco. Não sei como isso vai parecer, mas não vou piorar a situação, disse ela enquanto olhava para os olhos rubis abertos da adorável elfa demônio de pele roxa. Sobela deu pequenos acenos hesitantes enquanto Nua colocava a mão esquerda sobre a barriga de Sobela, pressionando-a levemente. Com grande pesar, Nua fechou os olhos e falou com seu parceira. Tudo bem, Yersin, lance sua primeira maldição, esta para matar o imperador, esconda-a bem. Quem você acha que eu sou? Ele disse com uma voz sombria. Rajen observou o brilho escuro e intenso pulsando na mão de sua nova duquesa. Sobela fez uma careta e um grito fraco e minúsculo saiu dos lábios que ele amava. 1000 vezes ele os tocou nos seus, e agora eles tremiam de dor. Ele sentiu seu coração disparar enquanto sua promessa de protegê-la ou morrer era arrancada pela maldição que seria sua única vingança. Os dedos pequenos e finos de Sobela se fecharam,
um deles em punho, o que segurava Lodge, apertando com tanta força que a pele ficou levemente acinzentada pela pressão, mas ele não viu nenhum sinal de que machucasse a amante, a condessa simplesmente continuou segurando. Está feito, o que vem depois? Perguntou Yersin, e sentiu-se ser atraído para longe de onde tocava. Sobela apertou os olhos com força ao sentir a mão maldita da estrangeira pressionar a carne macia de seus seios. Admito que o toque dela teria sido um prazer, mas eu teria pedido para ela não tirar a luva daquela. Ela conseguiu se provocar enquanto a palma sinistra pressionava sua carne, e sentiu a dor atravessar seus mamilos escuros e sensíveis até a carne do seio que ela esperava que um dia amamentasse o filho de seu príncipe. Agora ele só traz maldição, não leite para o meu filho, mas veneno para os filhos do meu assassino. Isso basta. Sobela soltou um leve grito lamentoso quando começou no outro seio, e pareceu se arrastar por horas. Na verdade, não demorou nada. Nua se endireitou e calçou a luva novamente. Está feito. Se eu pudesse fazer mais, se eu tivesse exércitos que pudessem enfrentá-los, se eu tivesse, eu. Ela virou o rosto em direção à porta por onde havia passado para se juntar a eles. O julgamento vinha dos olhos deles, ou assim parecia. Você está sendo irracional. Eles não estão fazendo isso, Nua disse a si mesma, e os encarou novamente para se curvar. Você, Sobela, está entre as mulheres mais corajosas que já conheci em toda a minha vida. Não me sinto corajosa. Disse ela da cama, sentou-se e levou os joelhos ao peito. Só quero viver. Não quero morrer. Não quero que isso seja tudo. Quero um bebê, minha casa, meu príncipe, meu Lodge. Só quero a vida, não. Não me sinto nem um pouco corajosa. Ela pressionou a testa contra os joelhos enquanto o príncipe e a condessa se juntavam a ela na cama e Nua se afastava, voltando para a porta. Eu sei, Lady Sobela, disse Nua com um sorriso amargo, enquanto pressionava a maçaneta da porta, que emitiu um leve clique de submissão ao seu desejo de ir embora. E é isso que a torna tão corajosa. Adeus, vou deixá-la sozinha agora, já fiz o que vim fazer aqui. Ela saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, com as orelhas trêmulas ao som de um obrigada abafado que poderia ter vindo de qualquer um ou de todos eles. Ela não respondeu, pois nada sobre o que havia feito lhe parecia algo pelo qual alguém deveria ser bem-vindo.